Fala, referenciadores do Brasil, eu sou o Steve e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Gotham by Gaslight, uma nova animação lançada pela DC no começo desse ano sobre o Batman, pra variar. E antes de conferir as nossas opiniões sobre o filme, não se esquece já de deixar o seu comentário aqui embaixo, deixar o seu gostei, seguir a gente nas nossas redes sociais como tá aparecendo aqui embaixo. Então, vamos pro vídeo. Essa história ela se passa mais ou menos no ano de 1892. Eles não dizem exatamente no filme, mas esse filme ele é baseado numa HQ de 89 que, infelizmente, eu não li, mas conta mais ou menos a mesma história. Aqui na trama a gente tem o Batman, o Bruce Wayne, ele vive nos anos 1800 nessa realidade, é um universo paralelo ao que a gente conhece normalmente da DC, e tudo aqui é meio steampunk, tudo aqui é nos anos 1800, inclusive o nome By Gaslight é porque naquela época, eles explicam isso melhor nos quadrinhos, uma das tecnologias mais novas que tinham surgido eram os lampiões a gases, então agora as ruas eram iluminadas porque você tinha como deixar o fogo aceso por mais tempo. Basicamente nessa história a gente tem o Batman seguindo Jack Stripador, que é o vilão máximo dessa história. A gente tem vários personagens do universo do Batman comum aqui, só que todos eles estão um pouco diferentes ou estão readaptados a essa nova realidade. Então, por exemplo, logo no começo a gente tem a Era Venenosa. Aqui as coisas são um pouco mais pé no chão, não tem muita magia, não tem muita ficção científica, uma grande tecnologia. Então não tem superpoderes nem nada, ela é só uma mulher que dança, faz umas danças sensuais lá, toda coberta de folhas. Ela, na verdade, é uma das primeiras vítimas do Jack Stripador, que meio que dá o tom de como vai ser esse filme. Falando no vilão, ele é muito bem feito. As lutas com ele são muito legais e ele tem uma presença muito forte. Apesar dele não falar, assim, 90% do filme, ele tem toda uma construção, toda uma aura em volta dele. Ele é praticamente um vilão de filme de terror. Inclusive na primeira luta com a Selina Kyle. É uma luta muito ambiente de filme de terror, dentro de um matadouro. O jeito como a música funciona, o jeito como ela corre dele. Tudo isso dá uma presença, uma imponência e uma sensação de urgência que paira o filme inteiro. Ele é uma ameaça muito real e que tem que ser parada. Além disso, outros personagens do Batman aparecem aqui, mas eles estão todos um pouco diferentes. A gente tem todos os três Robins, mas aqui ao invés deles serem órfãos que foram adotados pelo Bruce Wayne, eles são meninos de rua que trabalham como criminosos até eles encontrarem o Batman. Além disso, a gente tem também o Comissário Gordon, que aqui está um pouco diferente, o Bullock, a Leslie Thompson, que aqui é uma freira. A gente tem o Harvey Dent, que aqui ele ainda não se transformou em Duas Caras, mas ele já é um completo cuzão do começo ao fim do filme. O que eu achei uma escolha um tanto quanto curiosa, mas funcionou. A gente tem também o Dr. Hugo Strange, que aqui nem chega a ser um vilão. Ele é um vilão muito mais pelas circunstâncias, ele é um psiquiatra. E hoje em dia a gente sabe que a forma como se tratava doentes mentais até o século XX mais ou menos não era muito saudável. Mas naquela época as coisas que ele fazia com os pacientes dele eram perfeitamente aceitáveis. Além disso, outro ponto muito forte que eu achei do filme é a relação entre o Bruce Wayne e a Selina Kyle. Eles têm um romance que se desenvolve de uma forma muito incrível. Eles são personagens que têm backgrounds muito parecidos, eles têm visões de mundo muito parecidas. E a forma como eles completam um ao outro e como eles se ajudam para acabar com esse mistério, como os dois eles estão envoltos na trama do Jack Stripador, mas vão acabando se unindo um ao outro pelas semelhanças deles, é muito bacana e é muito bem executada. Inclusive a Selina Kyle aqui ela é um pouquinho diferente, ela não é tão abertamente uma criminosa, ela está muito mais preocupada em ajudar os indefesos de Gotham, em ajudar as mulheres que estão sendo mortas pelo Jack Stripador, que em sua maioria são prostitutas, são pessoas que a alta sociedade não liga. Que é um outro tema que também é muito forte aqui, a hipocrisia da sociedade, a forma como ninguém liga para os pobres. Tem toda uma subtrama da Feira Mundial de Gotham, que é um monumento à opulência que está sendo construído para simbolizar uma esperança para Gotham, mas que ela é destruída porque é uma coisa feita para os ricos e baseada em mentiras e construída não da forma certa. O filme inclusive termina com uma mensagem muito mais de que você tem que construir a esperança pelas pessoas mais simples e pela base, que é o que o Bruce Wayne basicamente faz quando ele adota os Robins. Fora isso, a animação ela é muito boa também, achei ela bem executada. A única coisa que eu não gosto muito é que essas animações elas são muito chapadonas, é uma parada quase o desenho do Ben 10, não tem muita luz e sombra. E essa é uma história que eu acho que precisava de muitas nuances, porque a HQ, apesar de eu não ter lido, eu vi alguma coisa sobre ela. Ela é muito construída em cima de luz e sombra e fica muito bacana. Inclusive ela é desenhada pelo Mike Mignola, que quem não sabe é o cara que desenhou as HQs do Hellboy. Mas eu achei que teve uma evolução. As animações da DC tinham dado uma caída um tempo atrás, principalmente a leva dos 952. No quesito da animação mesmo, da movimentação, da fluidez dos personagens, eu achei que a qualidade deles tinha descido muito. Mas eles estão melhorando, as lutas parecem mais fluidas. O confronto final ele foi muito mais impactante, muito menos qualquer coisa do que eu achava das outras animações. O elenco de dublagem em inglês eu achei muito bom, as vozes eu achei bem colocadas. Só o Bruce Wayne, que eu não sei quem dubla ele, que eu achei que
ele fica muito no mesmo tom o filme todo. Eu sei que o Batman, principalmente, é um personagem que ele não tem muitas variações de voz, ele fica sempre muito sério e fala sempre dessa forma. Mas o Bruce Wayne, principalmente, ele tem que ser um cara mais mulherengo, ele tem que ter uma diferença na voz dele, o que eu não percebi muito. Então isso não chegou a me incomodar, não chega a ser um ponto extremamente negativo do filme, mas é algo que poderia ser melhorado. Então eu tô ansioso pra ver se a DC vai querer continuar nesse universo e os próximos animações que eles vão lançar. Eu tô bem esperançoso pro que eles podem lançar no futuro. Então foi isso, galera. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se você ainda não for inscrito, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações, porque o YouTube, ele não avisa sempre todo mundo que é inscrito dos vídeos novos, então quando você clica no sininho, você recebe as notificações até por e-mail. Fora isso, segue a gente nas nossas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui, se você quiser trocar uma ideia com algum de nós, e curte a nossa página no Facebook, além de acessar o nosso site referencenerd.com. Então é isso, fiquem com essa referência.